7h21. Hoje no quadro Consulte o Especialista, vamos tratar sobre um assunto que é a febre do momento no setor empresarial. Investimentos no Paraguai. Como nós mostramos nos últimos dias, muitas empresas brasileiras estão se mudando ou abrindo unidades no país vizinho, principalmente para baixar custo tributário e de produção. E para falar sobre o assunto, eu recebo dois especialistas hoje. Emanuel Horta, especialista em empreendimentos, investimento, empreendedorismo no Paraguai, e Kleber Góes, especialista tributário. Bom dia, obrigado pela presença de vocês, Emanuel, Kleber. Tudo bem? Vamos ajudar, e é um assunto que tem gerado muitas perguntas, muita curiosidade. O Tratado Brasil-União Europeia foi firmado no Paraguai, o Paraguai está se destacando cada vez mais. E vamos começar, né? Para quem abriu empresa recentemente no Paraguai também, há quanto tempo você está lá no Paraguai? Nós estamos há 1 ano e meio. Um ano e meio, aberta. Nem é mais recente, já faz um tempinho. A nossa segunda empresa é mais nova agora, tem 3 meses de abertura essa última. A gente está com 2 CNPJs no Paraguai. E hoje vocês auxiliam empresários que queiram se instalar lá. Exatamente, a gente faz toda a parte de assessoria jurídica e documentacional. Então, uma pessoa que quer entrar legalmente no Paraguai e começar com o pé direito, pode contar com a gente. Quais as vantagens, Emanuel, de expandir o negócio para o nosso país vizinho? Vamos pensar no quesito de imposto. Brasil, essa aberração tributária que a gente tem aqui. Lá, simplificado, 10% de imposto sobre o lucro líquido, somente. Isso para qualquer empresa. Agora, a gente também tem a questão de o custo de operação. Você tem um custo sobre folha operacional, 16,5% de IPS somente. Também um grande diferencial aqui em relação ao nosso Brasil. Também você vai ter um custo energético de 10 vezes mais barato a energia no Paraguai. Caramba. Também é assustador, para as indústrias que gastam muita energia no Brasil, é um paraíso para elas ali. E também você vai ter acesso ao mercado internacional de forma simplificada e barata, porque a importação ali, muitas vezes as empresas conseguem isenções. Então ela importa matéria-prima sem custo, somente com frete e o custo de mercadoria. Coisa que também no Brasil chega a ser uma dor. Mas falar, tudo isso é muito bom. Tem como melhorar? Tem. Existe o regime de maquila, que você paga 1% de imposto sobre o valor agregado somente. Então, as indústrias que vão exportar praticamente 90% para mais da sua produção, também pode se enquadrar nesse regime e aproveitar os benesses do Paraguai, praticamente pagando imposto zero. Você que está lá, tem percebido que tem algum segmento preferencial que está se instalando, tipo agronegócio ou algum tipo de empresa, um setor específico, ou está geral essa mudança? O que mais está presente hoje é o setor têxtil, mas não é o melhor, vamos dizer assim, não é só ele que vai ter vantagens. Cada cenário vai ter a sua especificidade e, com certeza, as fábricas se destacam como um todo. Montagem, peças, têxtil, qualquer tipo de maquiladora, de produção fabril, você vai ter benefícios por causa desses custos bem menores, mas também custo de imposto menor. Porém, obviamente, tem que se adequar para se enquadrar certinho, porque a maioria dos nossos clientes são brasileiros. Então, quando ele vai para lá, ele pensa em vender para o Brasil também. Então, nessa ida ao Brasil, a gente precisaria de um especialista tributário no Brasil para arrumar essa bagunça que a gente tem aqui, para encaixar e finalmente fazer sentido essa transição. É aí que a gente entra. Kleber, bom dia mais uma vez, obrigado pela presença. Obrigado. Como se organizar? Porque não é só chegar e ir abrindo uma unidade no Paraguai. Às vezes, pode não valer a pena. Então, como se organizar para aproveitar essas vantagens? Fernando, a gente pensa do seguinte modelo. Antes de você olhar primeiramente por Paraguai, acho que a gente poderia olhar para dentro de casa antes. O empresário ele precisa ter muita consciência de todos os seus custos, aonde que são os produtos que dão mais margem, o custo de energia, ele ter muito bem mapeado isso. Porque quando você tem mapeado isso, você tem clareza, né? E com clareza a gente consegue fazer simulação. Então a gente consegue pegar um produto aqui no Brasil, simular ele como que seria na carga tributária no Paraguai, compensa, tem a logística, porque antes ele estava às vezes em Mato Grosso, agora ele pode estar lá no Paraguai, vai ter esse custo. Então assim, a partir do momento que você tem essa clareza dessas informações, você consegue fazer simulações. Aí simulações a gente consegue fazer vários cenários. Vale a pena ir a empresa inteira, vale a pena só alguma unidade, fazer essa triangulação, aonde que eu consigo a maior margem de lucro em cima, aproveitando esses benefícios que o Manuel colocou no Paraguai. Então, assim, é através de simulações. Porque se a gente trabalhar no achismo, como eu digo, é mais ou menos você transferir o problema de endereço. Ou seja, eu tenho meu problema aqui no Brasil de custos elevados, mas eu não sei aonde que está realmente minha operação.
Eu só estou levando para o Paraguai numa expectativa de redução que pode ser frustrada. Então, por isso que a gente fala, antes de você pensar numa expansão no Paraguai, entenda seus números primeiramente. Essa é a nossa recomendação como especialista. A Consult, ela presta, né, consultoria para empresas. Já teve algum cenário, algum cliente que chegou, opa, e o Paraguai? E vocês deram uma negativa? Olha, no teu caso, acho que não é interessante. Sim, sim. Recentemente, tem um cliente que ele comentou nós ali sobre uma estrutura, como a gente já faz um acompanhamento mensal com ele, a gente já falou, ó, antes de a gente pensar nesse novo planejamento, primeiro você precisa resolver a casa. Depois a gente pensa num planejamento de expansão e crescimento. Porque o Paraguai, ele pode se olhar de duas formas, ou uma mudança inteira de operação para lá, aí você pensa em mudar a tua empresa, pode pensar, igual o Manuel falou, para o mercado global, que você, em vez de olhar o teu mercado interno, você pode pensar em exportação, porque através do Paraguai é muito mais vantajoso, ou você pode usar ele como um braço de crescimento da tua operação. Acho que esses dois olhares a gente pode olhar como um empresariado aqui local. Trazendo alguns dados também que nós levantamos, esse projeto Máquila que o Emanuel trouxe aqui, ele não é um projeto recente, ele já tem 20 anos no mercado. Hoje existe 200 mais ou menos empresas que estão lá dentro no Máquila, e dentro dessas 200 empresas, 70% são empresas brasileiras que vendem para o mercado interno nosso. Então, assim, o pessoal está olhando o Paraguai como uma extensão de operação do Brasil. Inclusive, nós mostramos exemplos aqui, como você disse, às vezes nem toda a produção levar para o Paraguai. Nós mostramos em reportagens empresas que vão para lá para parte do produto ser manufaturada lá. Para aproveitar as vantagens. Vantagem de importação. Questão fiscal lá, como também no Brasil. A Consult vai sempre achar o melhor cenário, né? Porque algumas partes de produção feitas no Brasil te dá algumas isenções. Então, eles fazem um bem bolado também para melhorar o custo e o imposto que eles vão receber no final. Agora, é fato que o Paraguai está atraente. Tá demais. Para quem está nos assistindo, principalmente o empresário, vale a pena, né, quando houver essa aprovação tributária, tanto para pequeno quanto grande? O pequeno também pode ir? Com certeza. Como eu falei inicialmente, você vai ter ali um regime fiscal simplificado. Então, independente do cenário, com ou sem maquila, você já começa bem, com 10% somente de imposto do lucro líquido. Se você não tem lucro, não paga imposto. É muito mais honesto, vamos dizer assim, né? Porque, você fatura, mas não tem resultado e vai pagar imposto em cima do faturamento, isso é uma extremamente sacanagem, né? Mas na prática, você lá no Paraguai é muito bem visto nesse sentido. Dê lucro, traga dinheiro para o país que a gente vai só pegar um pedacinho. E quando o cara, ele também quer entrar em maquila, mas ele não tem uma estrutura tão grande, basta ele contratar a partir de 4 funcionários para ele ter uma maquila. Então, assim, ele tem uma operação, não precisa ser tão robusta. Muita gente acha assim, nossa, só a Lupo, só a Estrela, só essas grandes corporações podem aproveitar. Na verdade, não. Você pode se organizar, criar um plano de negócio bem estruturado, levar para o Paraguai uma pequena operação, respeitando as regras principais da maquila, que é importar produto estrangeiro isento de impostos, a grande maioria deles, manufaturar dentro do Paraguai e exportar para fora, independente do país de que você vai mandar. Nos ajudem a traduzir a maquila. A maquila é É produzir, maquilar, agregar valor. Então, no espanhol... E no Paraguai existe essa regra de maquila. Isso. Para você ter esse regime fiscal de 1% sobre o valor agregado, para pagar quase nada de imposto, é necessário bater esses pilares. Importar, produzir internamente, agregar valor real, ter uma substância ali dentro e exportar a grande maioria da sua produção. Batendo nisso, você consegue. Lembrando que a maquila ela deve ser aprovada, ela não é uma coisa que você seguiu os requisitos, você já tem. Isso. O governo precisa aprovar. A gente leva, tanto nossos novos clientes que estão indo agora, a gente faz um plano para mandar para o comércio, né, para o setor comercial do governo, para ele aprovar. Então, na hora que é aprovado, demora um tempinho ali de 30 a 60 dias, mas assim que aprovado, a pessoa já pode mudar e começar a operação. Claro, tudo legalizado. Se a pessoa só mandou o plano e ainda não tem documentação pessoal, não constituiu a empresa inicial, daí vai demorar um pouco mais para conseguir organizar essa base legal e depois começar a operar. Perfeito. E para a orientação, então, prática, tributária, né, de organização, de documentação, seria qual, então, Kleber, antes de dar esse passo? Primeiro, aquilo que eu comentei antes. Acho que a gente pode separar em dois mundos, né? O tangível, que é onde a gente começa a fazer simulações, olhar. A gente pode olhar os dados históricos. Hoje ele tem um modelo de porcentagens lá que foi disponibilizada pelo Indústria e Comércio de quantas empresas estão lá operando. Então, através desses indicadores, provavelmente a gente modela que seja
os que mais têm vantagens, mas aí a gente está falando dos custos tangíveis, né? Mas a gente pode olhar para um nível empresarial os custos intangíveis. O que seriam esses custos intangíveis? Pelo que o Manuel falou ali, para o empresário ele poder ter um custo tributário menor numa folha de pagamento, então ele tem mais competitividade. O que seria isso? Bom, eu posso pagar melhor meu funcionário. E se você pagar melhor o seu funcionário, será que ele não ia produzir mais? Então a gente trabalha isso como um custo intangível. Se você traz uma qualidade de vida melhor para um colaborador, porque hoje a carga de um colaborador numa empresário é um dos custos pesadíssimos, né? Então se você tem um custo menor, você consegue transferir um pouco desse valor para o seu colaborador, logo ele vai ter uma qualidade de vida melhor, ele vai produzir mais. Então além de você ter um custo tangível da redução tributária, do custo de operação que é menor, energia elétrica, ainda se pode pensar no intangível, que é um colaborador produzindo mais. Então, dá para avaliar todos esses quesitos. Agora, para a gente finalizar, Kleber, saindo da parte técnica para a parte mais opinativa, digamos assim, você acredita que o Brasil está caminhando, está afastando o empresário com toda essa carga tributária que nós temos? Olha, se a gente olhar pelo movimento que está indo para lá, a empresa está levando. Para mim, cada empresário que muda uma operação para o Paraguai, ele está dando uma resposta para o governo brasileiro. Essa operação não está vantajosa para mim, eu estou levando meu investimento para o Paraguai. Isso não é saudável para o Brasil. O Brasil ele tem que produzir riqueza. Então, nossa opinião é que esse movimento não está legal no Brasil e tende a piorar com a reforma tributária. Você mesmo não volta mais, meu amigo. Com certeza não. Eu estou escutando muito empresário falar, cara, eu pago 3 vezes mais para o governo do que o que eu recebo, do que eu tiro no meu bolso. O governo é o sócio mais guloso da empresa. E agora está piorando a situação. Está tirando agora o imposto antes para atrapalhar o fluxo de caixa, está aumentando a alíquota base. Então, assim, está ficando inviável, porque já era inviável. Nenhuma empresa séria consegue atuar com o seu caixa sendo sugado o tempo inteiro. E o Brasil sempre trabalhou assim. Por isso que não tinha os impostos sobre dividendos, por causa que já tirava muito do empresário internamente. Ninguém tem esse sistema tributário como o brasileiro no mundo inteiro. Não se tira o dinheiro da empresa, tira depois, quando tem o lucro, quando o cara vai comprar um iate, vai comprar uma mansão, beleza, vamos pegar um pedaço. Mas vai tirar da operação, não faz sentido. Perfeito. A Consult vocês já conhecem muito bem, podem entrar em contato, procurar nas redes sociais. Emanuel, passa o seu canal no Instagram, Perfeito. Que sempre tem muitas dicas lá do Paraguai. Sim, a gente está bem ativo lá, é @meupaísparaguai. Perfeito. Manuel, muito obrigado pela presença, tá? Obrigado. Prazer. Uma aula vocês dois aqui, Kleber. Obrigado. Sempre um prazer, uma ótima quinta-feira para vocês. Obrigado. E eu tenho certeza que vamos falar muito ainda sobre isso. Bom, a gente vai para um rápido